Sejam bem-vindos ao Papo de Moda, comigo, Bel Cerelli. Esse é um espaço para a gente conversar sobre esse tema apaixonante que está nas passarelas, nas revistas e, é claro, no nosso dia a dia. Esse é um projeto da Cerelli, produzido pelo Inbox Podcasts. E hoje eu recebo ela. Ela é empresária, diretora criativa, é uma mulher múltipla que começou sua carreira como advogada, mas logo viu que o que fazia seu coração bater mais forte estava longe de ser petições e terninhos básicos. Com vocês, Luciana Teixeira! Ei, Bel, ei, gente! Seja bem-vinda! Obrigada, amiga, que delícia estar aqui hoje. Não tinha como começar o Papo de Moda com outra pessoa, senão você, minha colega de podcast. A gente já teve um podcast, pra quem não sabe. E, cara, eu tô muito feliz de começar esse projeto aqui, começar com você. Vai ser uma honra. Eu estou de Cora, minha amiga. A marca da Luciana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, sobre a Cora. Então, assim, eu tô muito animada pra gente começar esse papo. Muito animada, vamos lá. Vou ter que fingir que não sei nada a teu respeito, apesar a de gente conversarmos é boa de fingir, todos né? os dias. A gente é boa de fingir. A fingir. gente é fingida. O que tiver que fingir, nós vamos fingir. Ó, então vamos lá. A gente sabe que você é a diretora criativa, você está por trás dessa marca tão maravilhosa que é a Cora, que hoje estamos todas vestidas de Cora. Estamos a caráter. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né? Então, eu queria que você compartilhasse com a gente como que você começou, como que foi esse comecinho da sua trajetória, porque sua formação é em Direito, né? Isso. Amiga, basicamente, eu fiz aquele rito básico de todo estudante de Direito. Estágio em concurso em órgão público, sapatilha, camisa social da Dudalina e bora pro fórum, enfim. Depois fiz estágio em escritório. E durante um momento eu achei que aquilo era o que eu ia fazer pro resto da minha vida. Total. Durante um período até considerável, eu amava advogar. E foi uma carreira que me ensinou muita coisa. E eu advoguei, além do tempo de estágio, por mais ou menos 2 anos. Que foi quando eu realmente saí do escritório e comecei a trabalhar para abrir a Cora. E aí teve um lapso, né? Grande, acho que uns 6 meses entre o tempo que eu saí e efetivamente a Cora começar a operar mesmo. E como que foi pra você? Porque tem uma coisa que você era muito boa no que você fazia, né? Você era uma excelente advogada. E como que foi esse sentimento de… me conta um pouco como é a sua relação com a moda. E como que, naquele momento que você estava ali advogando, como que aquilo começou a te despertar? Tipo, isso daqui pode ser mais do que um hobby. E eu acho que eu posso transicionar de carreira. Como que isso aconteceu? Tá. É um processo bem longo e muito difícil, assim. Não sei se é assim para todo mundo, mas para mim eu falo que foi um dos processos mais difíceis da minha vida. Porque primeiro que a gente é ensinado muito que a gente é a nossa carreira. Total. Então, durante muito tempo, a minha personalidade estava diretamente ligada ao fato de eu ser advogada. Eu me enxergava assim e acho que todo mundo à minha volta me enxergava assim também. Então, quantas vezes eu escutei, você nasceu para isso, ou você tá no lugar certo. E é muito difícil a gente conseguir entender que a gente não nasceu para nada. A gente é bom em muita coisa. E tudo é questão de aprender, tudo é questão de prática. E que a gente não é a nossa profissão. E aí uma amiga me disse uma frase que eu amo e eu sempre repito para quem tá passando esse processo. Que é o seguinte, você não é advogada, você está advogada. Sim. E isso para mim foi determinante para eu entender que, embora eu deixasse de advogar, eu continuaria sendo a Luciana. E aí, me voltar para a moda foi algo muito natural, exatamente porque era algo que já fazia muita parte do meu dia a dia. Então, eu amava montar look pro escritório, eu amava dar uma bagunçada no look advogada, que é um look mais tradicional. Eu sempre gostei muito de pesquisa, de moda, então foi algo meio natural. E aí, um dia, conversando com uma amiga que também empreende, é uma empreendedora maravilhosa no ramo da tecnologia, a gente estava conversando e eu falei com ela, amiga, se eu tivesse uma marca, eu consegui pensar como é que ia chamar. E aí eu comecei a entender o que eu queria construir no mundo, sabe? Assim, a Cora é mais um veículo de o que eu gostaria de construir mesmo com a moda. E a partir disso, a coisa começou a caminhar. As pessoas têm muita dificuldade de ver uma pessoa ali dentro do seu grupo se movendo, né? Fazendo outras coisas, etc. Porque isso, querendo ou não, desperta, tipo assim… uma frustração, né? Tipo, às vezes a pessoa ela não quer estar ali também, né? Exato. Porque muita gente faz direito hoje em dia também, né? Muita gente acaba advogando. E eu sinto que esse clique de sair de uma profissão muito tradicional para algo, né, mais diferente, as pessoas ainda têm dificuldade de entender.
Então, como que eu tava abrindo mão de algo tão certo, abro Absolutamente. aspas, né? Algo que a minha carreira já seria ali, já tem um caminho mais natural pra seguir, pra ir pra uma área totalmente diferente. Assim, acho que na cabeça de muita gente parecia loucura. Até na minha cabeça, durante muito tempo, pareceu loucura. Aham. Não é fácil. E até hoje, de vez em quando, alguém me fala, dá uma olhada nesse contrato. Ou, meu pai ainda paga minha OAB. Aham. Sabe? As pessoas têm essa dificuldade de desvincular. E você tem que ser a primeira pessoa a fazer esse processo. Porque para as pessoas vai demorar um tempo mesmo. Sim. E a gente não pode contar com as pessoas, né? Eu acho que tem que ser um processo muito interno. Ninguém vai entender por que Exato. você fez o que você fez. Exatamente. E ninguém precisa entender, na É, verdade. sim. Né? E aí, como que foi? Nesse momento que você tomou essa decisão, tipo assim, cara, eu não tô feliz daqui, eu vou abrir uma marca de moda. Como foi? Quais foram os primeiros passos? Como que você começou a se planejar? Tipo, em que momento isso tornou? Isso passou de um sonho para efetivamente um Uma plano? realidade, tá. Amiga, a sensação que eu tinha no início é que, primeiro, que era uma mentira. Assim, eu decidi. Entendi. Aí eu lembro que eu fui pedir demissão e eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou explicar isso pro meu chefe? Eu lembro. Porque uma coisa é assim, eu vou sair porque eu vou pra outro emprego, ou eu vou sair porque eu quero fazer concurso. Isso tudo no direito é muito comum. Uhum. Mas eu lembro que eu fiquei tão tensa porque eu não sabia nem como contar pras pessoas o que eu ia fazer. E aí você tem que você mesmo comprar a ideia. E a partir daí eu sentia quase como se eu tivesse vendada num labirinto, porque eu literalmente não sabia pra onde que eu ia. Porque uma coisa é a moda como hobby, Sim. que eu amava e me dava super bem. Outra coisa é eu começar a ter isso como trabalho. Então, encontrar fornecedor, enfim, tudo isso. Alguém até mandou nas perguntas que eu fiz ontem sobre esse tema lá no meu Instagram. Alguém perguntou assim, quando você soube que você estava preparada? Nunca. Nunca. A gente nunca sabe. Eu nunca tive preparada. As pessoas têm essa impressão que vai ter um sinal, que vai ter uma virada de chave, mas a verdade é que não existe, né? Até ouvi uma frase da Camila Coutinho essa semana que ela falou assim, apenas comece. Sim. E a verdade é isso, você tem que começar de algum ponto. Então, eu lembro que pra mim, esse clique inicial, assim, foi quando eu consegui pensar o nome da marca, o Cora, e consegui visualizar a logo e o que essa logo significaria. E a partir disso, eu comecei a entender, e o que eu quero fazer? E aí, conversei com a Mariana, que é minha sócia, e ela, na hora, assim, embarcou na ideia. Ela falou, não, eu vou com você. E aí, a coisa começou a tomar forma. Então, ali, entre o tempo que eu pedi demissão e o tempo que eu comecei a pesquisar fornecedor. Então, perguntei pra você, que era o único contato que eu tinha na época da área, porque de resto, né, meus amigos estavam em outras profissões. E aí, a partir disso, você entra em contato com um fornecedor, com o outro. A internet, eu acho que hoje ajuda muito. Então, você sai pesquisando, assim. Tem coisas absurdas que você vai achar, mas você sai pesquisando. Fornecedor de malha em BH. Igual um doidinho mesmo. E, cara, isso eu acho muito engraçado. Porque, por exemplo, a minha formação, que foi em moda, porque eu tive uma marca de moda, né? Durante um curto período, que também chamava Cerelli, que é o nome da minha empresa hoje. Mas é isso. A gente também… O formando em moda, ele não sai preparado para abrir uma marca também. Eu acho que nada na vida te prepara para empreender. Nada. Eu acho que ainda não existe um curso, né, para isso, assim. Porque, além da parte… Porque, por exemplo, você pode sair da faculdade de moda, talvez preparado para fazer uma pesquisa de tendência. Você sabe a teoria do negócio. Exatamente. Mas a prática ensina algumas coisas que a gente não tá pronto para lidar. E que a gente só vai descobrir na medida que a gente quebra a cara. E eu acho que essa dica que você deu é muito boa, de sair perguntando. Porque eu lembro que eu fazia exatamente isso. Eu pegava o telefone e perguntava. Aí batia um papo com isso. Tipo, uma amiga que tem uma marca que sabe, que vai me dar uma dica de fornecedor. E aí eu converso com aquele fornecedor que vai me dar uma dica de outro fornecedor. Exato. Aí você fala, você sabe quem faz caixa? Eu tô começando Isso. agora. Você sabe quem faz não sei o quê? É. E aí as pessoas vão entrando… Eu acho que sempre que você dá um passo pra frente, as coisas começam a se movimentar. Sim. De uma forma ou de outra. E assim, nesse caminho, lógico que a gente quebra muito a cara. Lógico que a gente se depara com muita coisa que deu errado. Mas acho que é o único jeito de começar é esse. Claro, total. E voltando um pouquinho, me conta, você falou que você soube o nome, etc. Eu não sei se… Eu acho que você já falou nas suas redes isso. Você já falou na Cora. Mas eu queria que você contasse um pouquinho por que o nome chama Cora. Um pouquinho da identidade, da logo. Eu queria que você compartilhasse. Esse é um tema que eu amo, porque eu acho que é o ponto de partida da Cora e é o que tornou esse projeto tão especial pra mim. Cora, não sei, pra quem não sabe, aliás, muita gente não vai saber, Cora era o nome da minha mãe. E minha mãe faleceu, acho que uns 4 anos antes
de eu começar a empresa. Então, quando me afastei, eu ainda estava na faculdade, eu estava no 3º período. Enfim, ali no direito ainda, e eu tive várias crises durante a faculdade. Sei lá, eu quis trancar e fazer medicina, eu quis trancar e fazer não sei o quê. Enfim, então assim… E quando me deu esse clique, foi que eu realmente visualizei o nome de como eu gostaria de chamar essa marca. O R maiúsculo na Cora, porque o nome da minha mãe era Cora Regina. Enfim, toda a história dessa logo foi baseada muito na história de vida da minha mãe, que além de ser minha mãe, era também minha melhor amiga e uma mulher que sempre me jogou pra frente. E eu acho que a intenção, né, da marca sempre foi muito essa, a gente criar roupas para que mulheres possam ser elas mesmas. E eu não conseguiria pensar em outro nome, que não, nem o meu próprio nome, Luciana, eu acho que representaria isso tão bem. Nem se eu colocasse, Luciana Clothes. Acho que não representaria tão bem quanto o nome da minha mãe. E aí, daí em diante, foi. Eu vi que você ia chorar, quase que eu chorei. Eu não posso chorar, não. E eu acho legal também, porque tem um acentinho, que sua mãe colocava o acento, né? Ela assinava o nome com acento. Então, tudo isso tem um porquê de ser e me remete diretamente à identidade da minha mãe. Que não era nem de longe perua como eu, mas que era uma pessoa com uma personalidade que é tudo que eu acredito, assim. Absolutamente. E hoje, a gente tá num momento… A gente conversa muito a respeito disso, né? A Cerelli é uma empresa que produz conteúdos para marcas. Então… hoje em dia, e inclusive isso é uma coisa legal de conversar, né? Na minha realidade, quando eu abri uma marca de roupas, há muitos anos atrás, quando eu formei, aquele curto período que eu tive… Nossa, que tristeza, né? Muitos anos atrás, quando eu formei. Misericórdia. Mas assim… O tempo ele vem. Nossa, ele veio, hein? Ele veio. A gente tá idosinha. Nossa senhora. Mas, tipo, é uma outra realidade hoje você ter uma marca de roupa. Porque hoje em dia… além, óbvio, na minha época já existia rede social, né? Não tem tanto tempo assim. Mas hoje em dia a demanda de conteúdo, a demanda de conexão que você tem que fazer com a sua audiência, ela é muito diferente, né? Então, assim, hoje em dia, além de você empreender, você tem que ser produtor de conteúdo e tudo mais. E eu vejo que você investe muito no TikTok, eu acho isso muito legal. E eu acho que as marcas ainda não se atentaram pro TikTok. Acho que tem marcas que já talvez estão… as marcas mais novas, né? Que são geridas por pessoas mais novas Sim, dessa geração. já entenderam. Já estão ali. Elas estão que Isso. estão. Mas eu acho que ainda tem… E claro, não é um espaço que todas as marcas têm que ter, não faz sentido para todas as marcas, né? Eu não acho que uma empresa tem que ser onipresente. Eu não acho que ela tem que estar em todos os lugares. Eu acho que ela tem que estar nos lugares que faz sentido para a audiência dela, Claro. né? Mas me conta sobre como que é isso de conciliar você ter uma empresa, ter uma marca e ainda ter que produzir esse conteúdo. Não é, né? Como que é isso? Basicamente não é. Mas assim, eu acho que a grande dificuldade hoje não é você ser uma loja. Porque vender, assim, lógico que não é fácil. Mas você vender a roupa é uma coisa. Outra coisa é você vender a ideia, é você vender a história da marca, é você vender essa conexão, é você realmente criar uma comunidade. E eu acho que esse é o grande desafio hoje de várias marcas, inclusive o nosso, e de conseguir estar presente ali com conteúdo que ele seja relevante para sua audiência. Porque o conteúdo pelo conteúdo, ok, você faz. Você compra ali um Canva combo, vai encaixando tudo, Sim. E ok, o conteúdo tá ali, você cumpriu tabela. Mas o difícil é você criar algo que seja relevante e que se realmente esteja cumprindo o seu propósito. A gente até teve esse papo alguns meses atrás, não sei se você vai lembrar. Que quando a gente esquece do propósito e foca só na venda, o negócio desanda. Desanda completamente. Desanda. Porque você perde a coragem de falar o que você tem que falar, de se comunicar da forma que você tem que se comunicar. Então, e é difícil, né, não se perder nesse caminho. Porque, afinal de contas, você a gente precisa tem que vender. Né? É difícil. Mas eu acho que a grande dificuldade é essa, é de conciliar isso tudo e não perder de vista a marca como uma pessoa independente de mim, uma pessoa, inclusive, maior do que eu, que tem seu comportamento, sua comunidade própria, seus valores próprios. Enfim, e aí você, quando você é uma marca pequena, né, igual somos eu e a Má, é muito difícil, porque a gente tem também aquele apego sentimental com tudo. Então, às vezes, ter uma visão prática, ela é difícil.
Então, assim, é uma corrida diária todo dia pra gente tentar melhorar. Eu acho que a gente ainda tá em fase de aprender, de reestruturação, de entender o que funciona. Eu brinco que a Cora é um bebê. Porque quando a gente tava começando a engatinhar, primeiro que logo que a gente abriu veio a pandemia. E aí, dali em diante, quando a gente tava começando a engatinhar e tal, a gente resolveu fazer um rebranding, uma troca no projeto. Isso tem o quê? Meses? Sim. Então, eu sinto que a gente tá reaprendendo de novo, a ver o que funciona, como que a gente vai comunicar essa ideia da melhor maneira. Então, todo dia é matar 50 simbas, 50 leões. É uma loucura. E aí eu queria que você falasse também, você comentou agora sobre essa reestruturação da Cora. Me conta um pouquinho, por que você sentiu que a Cora precisava de ser reestruturada dessa maneira e o que mudou? Tá. Sabe aquele sentimento que de vez em quando a gente tem de assim, olha, tá tudo indo bem. Ah, vamos arrumar um problema. Tá tudo. Basicamente, vamos lá. Tá indo bem, vamos tranquilo. Não, tranquilo não vamos, não. Não dá. Mas eu acho que a gente tava chegando num ponto um pouco confortável, digamos assim. E ao mesmo tempo, eu sentia que aquele não era o caminho que a gente queria ir. Uhum. No seguinte sentido, existem milhões, o que tem mais tem hoje é loja online, marca de roupa, enfim. De tudo, né, na verdade. Só posso falar de roupa porque é o que eu realmente acompanho. Mas assim, então, eu senti que da forma como a gente estava seguindo, se a gente seguisse o modelo tradicional do varejo de moda hoje, a gente estava indo para um caminho de lugar comum. A gente ia chegar lá? Ia. Mas será que a gente ia chegar da forma que a gente queria? E aí eu passei por um processo assim de meses pensando o que eu queria com essas roupas, afinal de contas. Uhum. Porque a gente não pode fazer a roupa pela roupa. Porque a roupa pela roupa tem uns montes aí. Qual que é a nossa intenção, efetivamente? E a gente sempre falou muito em versatilidade, em roupa que você consiga usar. Aqui, igual esse terninho que eu tô hoje, vou te dar um exemplo. Eu tô com ele hoje e a gente tem cliente que comprou ele pra ir em casamento. E a gente sempre quis fazer isso. Roupas que as pessoas consigam usar em várias ocasiões, e mulheres de estilos diferentes. Enfim, roupas que conversem com a nossa realidade. E aí eu comecei a pensar, qual produto que eu acho que comunica isso? O que você consegue viver com ele? E aí ir mudando a partir de só pequenos detalhes, alterações. Uhum. E eu tava numa época viciada em conjunto. E eu comecei a pensar assim, gente, a minha avó tem milhões de conjuntos. Uhum. A minha avó é uma fashionista nata. Dona Vera. Ela Mil beijos. arrasa. E ela tem milhões de conjuntos. A minha mãe tinha milhões de conjuntos. Eu não esqueço que uma vez, a primeira vez que eu andei de avião, assim, de memória, né, tirando muito pequenininha, a minha mãe, naquela época, as pessoas ainda iam mais arrumadas pro aeroporto e tal, e a minha mãe tava com um conjunto branco, só com um detalhe de uma estampa em musseline, assim, de flores, e eu falei, nossa, como ela é chique. E daí em diante eu comecei a pensar, gente, isso sempre vai existir, e é uma roupa muito fácil, Uhum. é uma roupa muito prática e que a gente consegue efetivamente... cada uma, dependendo de como você usa, você consegue exprimir sua personalidade. E aí eu passei a pensar, é isso, nosso produto-chave vai ser um conjunto. Eu falei, eu não quero que seja um vestido, eu não quero que seja uma camiseta específica, uma peça específica. Vai ser algo que a pessoa consiga transformar o guarda-roupa dela e transformar a forma de entender moda de forma mais versátil. Eu acho que o investimento na moda só vale quando é uma roupa que você consegue usar muito, Absolutamente. né? Concordo 100%. E eu fui a pessoa que tinha dó de usar roupa. Sim. Que guardava e falava, vou usar só uma ocasião. Ai, vou usar só a primeira vez, tem que ser em Paris com a rainha, Aham. né? E aí, depois disso eu parei. Eu falei, não, essa roupa tem que me servir muito, Sim. né? Eu tenho que usar ela praticamente todos os dias, se deixar, até não aguentar mais, até não Aham. aguentar olhar pra cara dela. E daí, a partir disso, a gente começou a desenvolver esse novo projeto, que é uma marca focada em conjuntos, os sets, como a gente chama. E aí, a partir disso, a gente dividiu em atmosferas, que são conjuntos para cada momentinho, digamos assim, Isso é muito legal. cada universo, climinha que você tiver naquele dia, naquela hora, enfim. E aí, me conta, são 3 atmosferas hoje, né? Isso, é easy, chique e cool. Eu tô com o Easy. E eu tô com o cool. E a gente partiu disso porque já eram, esse termo, até um termo meio que de direito, assim, mas é uma forma fácil de descrever. Que é como se fossem os atributos da personalidade da Cora. Aham. E aí... Que demais! Eu não tinha parado de pensar dessa forma, mas de fato, Easy. É como se a com gente chique. tivesse repartido essa personalidade da marca em 3 faixas, Cara, assim, isso é demais. pra abarcar as pessoas, sendo que, claro que você vai estar inserido em mais de uma delas. Sim. E claro que uma tem muito, muito da outra. Aham. Mas é mais ou menos o traço predominante, assim. Então, o easy, a gente tá pensando sempre naquela roupa confortável, Uhum. que você vai pro mercado sem medo de encontrar o seu ex-boy, por exemplo. Aham. Sabe? Vai descer pra pegar uma entrega e se o entregador for um querido, você tá arrumadinha.
É mais ou menos essa Eu energia. amei. E também tem os sleeping sets, né? Isso. Os sleeping sets, na verdade, foi uma demanda que é aquela coisa, né? Nem sempre parte da gente. Na pandemia, Pandemia. essa necessidade surgiu. E, na verdade, ele foi o nosso primeiro conjunto de sucesso, se a gente Total, é pensar. verdade. E aí, os nossos pijamas esgotaram, assim, numa velocidade recorde. Absurda, eu lembro. E não tinha mais pijama. E a gente fez listas de espera pra pijama. E eu fiquei enlouquecida. Falei, meu Deus, o sucesso chegou pra mim. E que louco, né? Tipo, Com pijama, Aham. eu não esperava. Eu falava, gente, as pessoas estão delirando no pijama. Aham. E eu acho que todo mundo só queria se sentir bonitinha Sim. em casa. total. E aí eu falei, quando a gente fez, né, esse rebranding pros conjuntos, eu falei, a gente precisa voltar com o pijama. Sim. Com o sleeping set, porque ele não deixa de ser um conjunto, Uhum. mas é um conjunto pra hora de dormir. E aí, mais uma vez, foi um super sucesso. E é uma categoria, a gente pretende cada vez mais ampliar esse nicho de categorias. Mas, um passo de cada vez. Mas eu acho muito legal, porque a Cora é uma marca que acaba conseguindo estar presente em todos os momentos da vida da cliente. Porque é isso, porque esse conjunto dá pra ir num casamento, por exemplo. A Cora te acompanha na hora de dormir. Então, tipo, é uma marca que apesar de ter os... É uma marca que, apesar de não ter uma grande variedade de produtos, a gente vê que a gente não precisa disso, na realidade, né? Eu vejo que tem muitas empreendedoras que, às vezes, elas estão muito focadas em ter, tipo, tem que ter 5 tipos de vestido, 5 tipos de calça, 5 tipos de... Sabe? E a gente começou assim. Mas você vê que é um ciclo infinito. Sim. Se você for por esse lado, você vai criar 20 blusinhas que estão em alta, Uhum. 5 vestidos que estão em alta, 3 mini saias, 2 saias midi e por aí vai. Porque, né, o que mais tem é a opção. Então, a gente queria criar roupas que servissem a várias funcionalidades mesmo. E acaba que você se torna uma referência, né? Você se torna um expert naquele assunto. Então, tipo, hoje a Cora se torna um expert, uma referência de sets. É o que a gente, assim, tem tentado buscar. E eu acho que o grande foco nisso é você sempre buscar melhorar o seu produto. Uhum. Então, a gente fez ainda a primeira leva de sets. Então, agora na segunda, a gente já fez algumas reformulações de como a coisa vai acontecer. E por aí vai, né? Acho que empreender é isso. A gente tá sempre tentando melhorar e passar essa mensagem também pra frente. Absolutamente. Ó, e agora, a gente vai pros quadros. O primeiro quadro se chama Saia Justa. Então, Lu, eu quero que você me conte uma situação difícil, um momento complicado que você teve que ter jogo de cintura, uma saia justa que você passou na Cora. Aquele momento que você quer desmaiar. É, né? que, Você fala, tomara que eu deu desmaie agora. errado e eu vou ter que resolver aqui. Era melhor que eu quebrar faço? o pé, É, né? E passar 10 dias no pelo amor hospital. de Deus, me dá um Rivotril, eu durmo um pouquinho e a gente resolve. Tá. Eu acho que quase assim, época de produção, é fato que isso vai acontecer sempre. Sempre tem 500 saias justas pra gente resolver por dia. Mas tem uma que é muito boa, porque foi logo no início. E foi assim, na época, motivo de desespero absoluto pra mim, Mariana. Que a gente estava na nossa segunda coleção, que foi uma coleção de inverno. E a gente tinha feito um macacão. E esse macacão, ele vinha com, tipo, 2 peças. Uhum. Era um macacão que vinha com um top por baixo. Ah, eu tenho ele, inclusive. É, eu você tem amo ele. ele muito. E agora você vai ver a confusão por trás. E eu não sei disso, vamos E lá. aí, a gente mandou a grade, né? A grade de corte, normal, pra confecção. E muito bem, a gente tinha feito um último ajuste no top interno. Quando a gente terminou de provar a peça piloto e tal, lacramos, taranã, foi. Muito que bem. Chego eu com a produção animada em casa, taranã, vamos experimentar, taranã, taranã, taranã. Hora que eu vou vestir, o negócio, gente, não fechava o top. Não fechava o top. E era meu tamanho. Eu falei, gente, foi feito em mim, como que não fecha? E aí eu tentava, e eu falei, Mariana, tá apertado. Eu falei, veste o outro tamanho. Na época a gente usava tamanho diferente. Aí ela foi, vestiu. Aí ela, amiga, tá muito pequeno. O que aconteceu? Eu falei, gente, esses tamanhos estão loucos. E aí, assim, eu fui fazendo, tipo, tirei foto de e cada um de um tamanho. Uma loucura completa. E eu falei, gente, isso não vai caber em ninguém. Uhum. E essa é uma preocupação nossa, que os tamanhos sejam reais. Sim. Sabe? Assim, que o P seja P, e o M seja M, e o G seja G. Sim. Então, aí eu liguei, né, desesperada, tipo, pelo amor de Deus e tal. Ah, não teve erro nenhum. Eu falei, como que não? Eu falei, eu vou levar aí, nós vamos provar a piloto e essa, porque não tá igual. Uhum. Aí chegando lá, a gente viu realmente que tava diferente, mas ok, produção pronta. A gente tinha, sei lá, uns 20 tops, além dos tops extras que a gente fez. O que a gente podia fazer? Aí começamos a quebrar a cabeça, né? O que a gente vai fazer? A gente vai produzir tudo de novo? Porque a gente não consegue também, é um top faixa. Uhum. Eu não consigo pedir uma quantidade de tecido só pra fazer topinhos. Exato. Não consigo. E aí, não tinha mais tecido, não tinha sobra, não tinha nada. O desespero. A gente criou um tamanho diferente na Cora.
Entendi. É a única peça que vocês vão ver que existe PP na Cora. Ah, entendi. Então, a gente passou o P para o PP, Entendi. o M para o P, e daí foi. E foi a única solução que a gente teve. A gente teve que criar um tamanho a mais pra gente conseguir, só com um restinho que tinha de tecido, a gente conseguiu produzir talvez o Gs, eu acho. Não lembro mais exatamente. Mas foi um Deus nos acuda. É muito bom, porque você entra lá no site, todos tem lá PMG, aí esse PP, MG. Muito engraçado. E não tinha etiqueta, a gente não tinha etiqueta de PP, porque não era um tamanho que existisse. Aí a gente teve que colar um PP em cima do P. Gente. No produção sempre tem saia justa, você Não. falou certo. É. Absolutamente. Que Ainda é um mais problema, a primeira, né? Não, que é um problema, começa a produzir. É. Isso aqui é um problema, começa a produzir. Fala assim, vou produzir uma roupinha aqui, ó. Minha vida tá muito paradinha, deixa eu arrumar uma roupa pra produzir aqui. Ó, agora. O próximo quadro é Caiu como uma luva. Ou seja, aquele momento, ai, deu tudo certo, tô muito orgulhosa. Qual o momento que você sentiu orgulho, que você falou, putz, deu tudo certo, meu Deus. Tá tudo rolando, tudo fluindo, eu sou dona do mundo. Tá, dona do mundo é muito bom, né? Muito bom, né? Vitoriosa. Vitoriosa. Ai, gente, eu acho que todo dia a gente que empreende, cada vitóriazinha a gente sente um pouco disso. Eu brinco muito que eu gosto de comemorar todas as pequenas vitórias, porque senão você perde ali, sabe? É muito difícil. Então, se você já quiser focar nas vendas de milhões, etc., e esquece do pequenininho, então, assim, tudo eu comemoro, tá? Então, por exemplo, esgotou os pijamas essa última. Aí eu falei, vamos sair pra comer pizza? Qualquer coisa assim. Mas eu acho que dois momentos legais, assim. Um foi essa do pijama que eu contei, da lista de espera, enfim. Foi incrível. E a nossa segunda Black Friday, que foi ano passado. Porque na primeira, acho que a gente vendeu 3 peças. Sei lá. Assim, eu ia pro correio, tipo... E eu vi aquele monte de gente no correio, tipo assim, lotado de caixa. E a do ano passado foi, assim, uma semana de vendas maravilhosa. Que demais. Aquela que você nem acredita que tá acontecendo. E eu lembro que a gente teve que comprar caixa maior, porque tinha uns pedidos grandes que aí não cabia na nossa caixa. Então eu lembro que eu tive que comprar caixa maior. E teve um dia que eu saí com tanta... Sabe aquele dia que você tem que levar 2 sacolas pro mercado, pro correio? Isso não tinha me acontecido ainda. E eu saí pro correio como uma musa diva. Eu cheguei lá no correio, tipo assim, e aí? E aí, tá aqui meus pedidos. Tava assim, descabelada, jogada às traças, suja de carimbo, de sacola, de não sei o quê. Mas fui assim, me sentindo assim, gloriosa. É muito gostoso. As pessoas, às vezes, elas não sabem, mas a gente empacotar pedido é um negócio que demora muito, né? É muito absurdo. Muito. Tem dia que eu tenho vontade de chorar. É muito absurdo. É uma delícia. Mas gasta um tempo, porque você quer empacotar com carinho. Aí amassa um pouquinho o papel de seda, você fala, vou empacotar outra vez. A gente, às vezes, que tem roupa de linho, eu falo assim, tem roupa de linho aqui, vou passar de novo. Só que não adianta, porque a hora que eu dobrar, vai amassar outra vez, é linho. Aí, enfim, é um processo de muito carinho, mas muito trabalhoso. O próximo quadro é o Pérola. Eu quero que você compartilhe uma pérola, uma pérola de Lu. Um conselho para quem quer fazer essa transição de carreira, para quem tá numa carreira que não tá num lugar que não tá feliz e que também é apaixonado por moda e que gostaria de fazer essa transição. Quer trabalhar com moda de alguma forma, seja tendo uma marca, ou seja tendo, sei lá, trabalhando no ramo, mas quer trabalhar com moda. Comece. Por qualquer lado que seja. Manda mensagem pras pessoas, manda mensagem pra mim, manda mensagem pra gente que você admira no Instagram. Muita gente vai te ignorar, eu fui ignorada por muita gente. Mas muita gente vai te responder, muita gente vai te dar um conselho legal. Corre atrás e começa da onde você puder começar. Cada um tem condições diferentes. E até em termos práticos, né? Condições financeiras, enfim, de se planejar diferentes. Mas por onde você puder, começa. A vida é muito curta pra gente ficar preso fazendo algo que a gente não gosta. O que não quer dizer que trabalhar com moda só porque você ama moda vai ser sempre uma delícia. Absolutamente. Tem dia que vai ser caótico, tem dia que vai ser horrível. Tem dia que você vai pensar, nossa, como eu odeio moda. É uma profissão como qualquer outra. Não, tem dia que você vai pensar, nossa, nunca mais eu quero usar roupa nenhuma. Nunca mais eu vou me divertir fazendo isso. E é até uma dificuldade, porque você pensa, era meu hobby, eu amava tanto e agora eu odeio. Né? Perdeu um hobby, na verdade. Tem dia que você pensa assim, nossa, eu preciso começar a pintar. Eu vou fazer equitação. Eu também fico pensando nisso, tipo, eu preciso de um hobby. Pra ver se eu arrumo um hobby. Às eu comecei a olhar a aula de pintura em porcelana. Eu falei, o Pinterest pra mim agora é trabalho. Sim. Mas você consegue, depois de um tempo, começar a dividir, enfim. E o importante é começar, sabendo que não vai ser fácil, sabendo que esse caminho que a gente vê que as pessoas vendem
de que em 2 meses sua marca vai vender. Pode acontecer, claro, ok. Mas assim, o caminho não é tão simples assim. Ele é árduo, mas se você ama o que você faz, se você faz por um motivo, eventualmente vai valer a pena. Espero. Isso, gente. Nossa, eu amei bater esse papo. Amei, amiga. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. Eu acho muito importante compartilhar experiências aqui. É justamente essa a intenção do Papo de Moda. E ter um lugar onde a gente possa bater esse papo sobre temas que envolvam modas, mas que também envolvam empreendedorismo. Temas reais, né? E que eu acho que vai fazer diferença na vida das pessoas. Eu acho que as suas falas aqui foram absolutamente brilhantes. Amiga, e eu vou te parabenizar pelo projeto, porque eu acho que é muito importante falar sobre moda com pessoas que estão dentro desse meio. E é muito importante falar sobre moda de maneira profunda, para que as pessoas percam um pouco essa imagem de que moda é fútil, Sim. de que moda é besteira, de que moda é só vitrine. É isso também, é lindo, é delicioso. É isso também, mas é muito tem mais todo um do que mercado, isso, né? né? Total, absolutamente. Parabéns, que esse seja o primeiro episódio de muito sucesso e que eu venha na próxima temporada também. E é isso, gente, eu tô muito animada. Lu, agora, pra te achar, passa seus arrobas, como que a gente compra Cora, me explica tudo. Então vamos lá, primeiro da Cora. O Instagram é @CoraBrand_. Eu tô tentando buscar o Cora Brand, mas enfim. O site www.corabrand.com.br. E eu sou Luciana TC no Instagram e no TikTok, Luciana TXC. É isso. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela presença, pelo seu view aqui. Mais uma vez, esse é um podcast original da Cerelli. A Cerelli é uma empresa especializada em produção de conteúdo. Então, se você tem uma marca de moda e você está precisando de ajuda com produção de conteúdo, procura a gente. E esse é um podcast produzido aqui nos estúdios do Inbox. E é isso. Se você tem uma ideia de podcast, vem produzir aqui também. A gente tem um espaço incrível que está pronto para receber a sua ideia e para a gente fazer ela tomar o mundo. E é isso. É isso. Beijo, gente. Obrigada. Muito obrigada.